Amigos do AVCast, um grande abraço ao nosso 6º episódio, batendo papo, trazendo informação, afinal a resenha começa aqui. O nosso papo hoje é um papo muito importante, apesar da nossa origem, apesar daquilo que a gente representa na plataforma, mas aqui estamos abertos a receber todos aqueles que fazem história. Já tivemos aqui grandes personagens, como o ex-médico do Flamengo, José Luiz Runco, grande amigo Runco, Wilson Gotardo, o jornalista Heraldo Leite, Sorato, enfim. Nosso Tim Vickers esteve aqui, jornalista inglês, deu uma aula de futebol na semana passada. E hoje o nosso convidado, eu vou confessar, querido Bismarck, eu estava me preparando para fazer a entrevista, porque geralmente faço assim, até porque o bom jornalismo preza isso, para que você se prepare. Mas eu falei, eu não vou entrevistar o nosso convidado hoje muito com pauta, não. Eu quero que o assunto flua porque nós temos uma visão de quem está aqui hoje, não é uma visão passional, não é uma visão crítica, é uma visão de quem admira por algum momento, apesar de nos afetar diretamente, e tem aquela invejinha, porque poderia ser do nosso lado, pelo grande trabalho que ele fez. Eu sei que tem muita gente que é contrária, enfim, ninguém é unanimidade, mas vai ser um papo bom e eu não me preparei. Claro que a gente busca ali uma informação ou outra, mas resolvi hoje fazer no improviso para o papo fluir com o nosso convidado muito ilustre, que é o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, que eu já tive a oportunidade de participar de uma entrevista, mesmo que nos bastidores, com o querido Ricardo Rocha, no canal do Ricardo Rocha, um papo que nós tivemos também de uma outra maneira, porque o Ricardo é aquele jeitão dele, né? Engraçado, aquela coisa. Mas a gente vai conversar hoje aqui sobre gestão, sobre Flamengo, sobre futebol, sobre vida, sobre problemas e soluções e política. A gente vai conversar sobre isso. E eu tenho a alegria, Bismarck, de receber também querido companheiro Rodrigo Souza, que é da WRV Publicidade, rubro-negro, como diria aquele amigo nosso, que o Bandeira não nos ouça, ninguém é perfeito, mas que vai estar aqui conosco, faço questão. O Rodrigo é um cara da publicidade, da área de marketing, é uma pessoa muito antenada com o futebol, gosta do futebol em geral, comenta de tudo, chega aqui, conversa sobre Vasco, Fluminense, mas é claro que o Flamengo é a base dele. E a mesa ia ficar 2-1, Vasco. Ia ficar desproporcional. Aí, empatamos. Eu acho que o Bandeira ia embora, ia largar a gente. Presidente Bandeira de Mello, primeiro dizer que é um prazer, é uma honra, muito obrigado pelo seu convite. Olha só como é que são as coisas, né? A gente, para marcar com alguém aqui, presidente, é uma dúvida, o cara responde, não, vamos ver, e eu tenho isso, eu tenho que levar a minha avó na musculação. Eu liguei para o presidente Bandeira, vou ver minha agenda. A assessoria dele me ligou 2 dias depois, pode marcar para sexta-feira? Pode, tá tranquilo. Ele hoje de manhã falou assim, tô aí, hein? Então não tem muita... Eu gosto do old school por causa disso, presidente, porque não tem essas coisinhas. Então queria agradecer a sua deferência de estar aqui com a gente, comigo, com o Bismarck, para a gente bater esse papo. Tudo bem, presidente? Tudo ótimo. Eu que agradeço o convite, né? Tá batendo um papo aqui com o Flávio, com o Bismarck, que eu acabei de dizer aqui quando eu cheguei, que eu lamento que ele não tenha jogado no meu time, né? E com o meu correligionário Rodrigo aqui. Acho que vai ser um papo legal. Vai ser um papo muito bom. O presidente Bandeira, que foi presidente do Flamengo em 2 triênios, 2013 a 15, substituindo a então presidenta Patrícia Morim, e de 2016 a 2018. Foram 6 anos de alegrias, de privações. Se arrepende de ter sido presidente? Não se arrepende? Como é que o senhor avalia esse momento, que eu sei que para quem é torcedor do clube é o momento máximo? Todo mundo sonha ou em ser jogador, ou em ser presidente, estar de alguma forma ajudando o clube que tanto gosta. Como é que o senhor qualificaria esses seus 6 anos à frente do Clube de Regatas do Flamengo, presidente? Olha, Flávio, eu sempre fui torcedor de arquibancada, né? Então, acho que todo mundo conhece a história. Eu entrei lá na presidência do Flamengo meio que por acaso, né? Para suprir aí um problema que houve com as pessoas que iriam efetivamente concorrer pela chapa, a chapa que eu estava apoiando, né? E aí houve uma questão estatutária que precisava ser cumprida e foram procurar um plano B e era eu. Então, O presidente quem seria? Seria o Valim Vasconcelos e o sim. Vice, o Rodolfo Landim, que atualmente é presidente. Sim. Mas os dois foram impugnados pelo Conselho de Administração e eu estava lá como plano B, né, e acabei assumindo,
Então, se você me perguntasse assim, 3 meses antes de eu assumir a presidência do Flamengo, eu não tinha a menor ideia que eu seria presidente do Flamengo. E eu sempre imaginei assim que aquelas coisas que você pensa, né? Que a gente vê muita gente dizendo, não, o grande sonho da minha vida, eu vou me sentir um homem realizado se eu for presidente do meu clube. Eu nunca pensei assim, tá? Eu seria, né, sou um homem realizado porque eu acho que eu fiz o melhor que eu pude pelo Flamengo, né? E as pessoas me reconhecem como um bom presidente do Flamengo. Então, isso que eu acho que dá para a gente se sentir realizado e não ter sentado na cadeira, né? Porque sentar na cadeira não é que qualquer um pode, né? Mas não é uma coisa tão difícil. Então, você me pergunta se eu me arrependi? Não me arrependi, né? De ter dedicado 6 anos da minha vida praticamente abrindo mão de tudo, né? Para cuidar do time do meu coração. Eu sempre disse que o Flamengo é a coisa mais importante da minha vida depois da minha família. Então, foi um prazer ter dedicado 6 anos da minha vida para cuidar do Mengão, da minha paixão. É claro que nesse meio caminho, né, nesses 6 anos, nem tudo são flores, né? Tem sofrimentos, tem muito sacrifício, mas se você pesar realmente tudo, né, valeu a pena. Acho que se eu tivesse que voltar atrás, voltaria, faria a mesma coisa. Mas deixa eu lhe perguntar, nós estamos em novembro de 2012, batem na sua porta, Bandeira, Landim não pode, nem o Valim pode. O senhor seria presidente de novo? Não, seria, porque eu acho que a história, né, desses 6 anos foi uma história bonita. Eu conheci muita gente. Uma coisa que eu sempre deixo claro em todas as entrevistas que eu dou, eu não fiz nada sozinho, tá? Muita gente diz, não, você salvou o Flamengo. Não existe isso. Não existe salvador da pátria. Eu tive o privilégio de liderar, de coordenar uma equipe fantástica, né, de vice-presidentes, né, pessoas que estiveram comigo, a grande maioria, pessoas que ficaram lá durante os 6 anos do meu mandato, outros que chegaram ao longo do tempo, uma equipe de profissionais excepcional também, porque desde o início nós deixamos claro que o Flamengo seria gerido por profissionais, seria uma administração impessoal, sem nenhum tipo de vaidade prevalecendo, nenhum tipo de interesse. Então eu agradeço a todas essas pessoas e agradeço muito, mas muito mesmo a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo foi parceira, a torcida do Flamengo compreendeu que a gente tinha que fazer sacrifícios, então ela se dispôs a sofrer durante 4, 5 anos, quase caímos para a segunda divisão, sofremos diabo e tal, mas sabendo que aquela era a coisa certa a fazer. E tudo na vida a gente deve fazer a coisa certa que o resultado aparece. Bismarck e Rodrigo, eu vejo o Bandeira aqui na minha frente e penso o quão difícil deve ser gerir um clube do tamanho do Flamengo. É isso que eu queria perguntar aí. Uma conta dessa é muito pesado, né? Não deve ser fácil. O que eu queria perguntar, Bandeira de Melo, o que foi mais difícil? Pegar um time com a torcida que estava babando para ser campeão de novo, pegar um clube que usava mais o dinheiro do que o que arrecadava, tinha um déficit de dinheiro, ou montar a equipe que você montou. Porque você acabou de falar, muita gente dá o crédito para mim, mas eu coloquei pessoas profissionais para... Qual foi mais difícil? Porque eu lembro que a torcida do Flamengo, quando o time perdia, porque queria títulos. E você sempre falava, os títulos virão, mas primeiro a gente precisa arrumar a casa. Qual foi a balança que você teve entre tudo isso que eu acabei de falar, para que você tivesse o controle na mão o tempo todo? Porque isso mostrava para a gente, por mais que nós somos vascaínos, mas a gente começava a ver que o Flamengo começou a realmente a montar o que ele é hoje. O que foi mais difícil para você em tudo isso? Olha, montar a equipe não foi difícil, até porque boa parte da equipe nem fui eu que montei, como eu cheguei lá já no meio da campanha, né, boa parte dos meus vice-presidentes já estavam lá, né, e acabaram virando meus amigos, né, e foram assim de uma importância fantástica ao longo do tempo. É claro que a gente
tem que substituir um aqui, ali. E agora, eu acho que não existe nada mais importante assim para um gestor do que lidar bem com as pessoas. Então, independente das pessoas serem boas, né, você tem que saber conviver com aquilo. Isso envolve muito respeito entre as pessoas, né? Isso envolve muita vontade de aprender, disposição para ensinar. Então, montar a equipe não é difícil, tá? Principalmente, né, para administrar o Flamengo, né? O Flamengo tem 40 milhões de torcedores, então é muito fácil você selecionar pessoas que têm competência para gerir. Muito fácil no Flamengo, muito fácil no Vasco, tá? Eu conheço dezenas de vascaínos que têm muita competência para tocar o Vasco, alguns dos quais estão até lá, tá? Você pode ficar tranquilo que tem gente muito boa lá no Vasco, né, gerindo, que eu conheço. Mas fácil de que forma, presidente? Que não é um desafio muito grande chegar para um amigo e dizer assim, olha, a gente tem 800 milhões de dívida como o Flamengo tinha. É isso que eu ia perguntar, qual era o argumento do Flamengo? Não, agora é a parte difícil, né? Mas pessoas dispostas a trabalhar para tirar o Flamengo do buraco, para tirar o Vasco do buraco. Qual era o valor que o Flamengo, quando o senhor pegou? A dívida era 800 milhões. Na época nós tivemos... Pra você ter uma ideia, a gente não sabia nem a dimensão da dívida, porque a contabilidade, as finanças do Flamengo eram tão desorganizadas que o próprio relatório de auditoria dizia isso, que você não deveria confiar naqueles números. Tá? Então, nós tivemos que contratar a EY para fazer uma auditoria da dívida. Na época, chegou-se ao número de 750 milhões, mas depois, como vão aparecendo os esqueletos, né, vão aparecendo coisas assim que não estavam ainda visíveis, a gente pode dizer que, na época, o nosso passivo era de cerca de 800 milhões. Mas aí que entra a dificuldade, né? Porque o nosso passivo, ainda que a gente não soubesse dimensionar, a gente sabia que era muito grande. Né? Todo mundo sabia que a dívida era o principal problema do Flamengo. Mas no meu discurso de posse, é um discurso que está aí no YouTube, as pessoas de vez em quando reproduzem e tal, eu falei o seguinte, eu falei, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, incomensurável. Agora, ele tem um passivo muito maior, que é um passivo ético e um passivo moral. O Flamengo não cumpria seus compromissos, o Flamengo devia 3, 4 meses de salário para os atletas, né? O Flamengo estava com as dívidas penhoradas por apropriação indébita, ou seja, aí nesse discurso eu falei, o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, boa parte deles são crianças. Boa parte desses 40 milhões são pessoas humildes que não têm nenhum ponto de contato com a realidade, a não ser o seu clube de futebol. Então a gente tem que dar exemplo para eles. O Flamengo precisa se dar um respeito, o Flamengo precisa resgatar a sua dignidade. Isso é mais importante do que resgatar o passivo. E você resgatando a credibilidade e a dignidade, isso é um caminho para você resgatar o passivo e para você, vamos dizer, progredir, prosperar na parte esportiva e na parte social. Então, eu deixei claro ali no primeiro minuto, né, que a gente faria sacrifícios, nós teríamos que fazer sacrifícios. Né? E, para minha alegria, a torcida do Flamengo comprou essa briga. A torcida do Flamengo foi parceira, foi super compreensiva. Acho que de tanto sofrer ao longo do tempo com aquela bagunça que era, acho que eles perceberam que precisaria de algum tipo de sofrimento para a gente poder chegar onde a gente queria. Né? E, nesse sentido, foi muito bom. É claro que as dificuldades aparecem, nem todo mundo compreende, você tem, de vez em quando você tinha umas maluquices que você ouvia, do tipo, balanço não ganha campeonato, né? Umas idiotices, né? A gente tem ouvido isso, né, Fábio? Ou do tipo assim, o Flamengo está trocando dívida pública por dívida privada, isso é um absurdo. O que eles chamavam de dívida pública, que era até um conceito errado, porque dívida pública é a dívida do setor público, né? Mas eles achavam que dívida pública era aquilo que o Flamengo devia ao governo por ter falhado como fiel depositário, né? Você vai lá, recolhe o seu imposto de renda, em vez de recolher para a fazenda, você fica com aquele dinheiro para você. Né? Então, isso é apropriação indébita. A dívida tributária do Flamengo era basicamente isso daí. Né? Então, esses detratores, na época, né, achavam que isso daí era uma maneira correta de você se financiar. Então, quando a gente começou a pegar empréstimo em banco para quitar
entre outras coisas, essa dívida tributária, eles começaram a dizer que é um absurdo, que você está trocando dívida pública por dívida privada. Quando nós conseguimos, finalmente, depois de duras penas, emitir a certidão negativa de débitos, todas essas três, nos 3 níveis de governo, e aí com isso pudemos nos habilitar a ter o patrocínio da Caixa Econômica, teve um conselheiro que escreveu, né, que eu era um otário, porque eu já tinha pagado 80 milhões de dívidas e para receber 25 no ano, que era o contrato da Caixa. Então, esse tipo de coisa a gente tem que conviver com isso, né? Mas isso, né, não adianta, de uma maneira geral, né, acho que os rubro-negros todos compreenderam, nós nos sacrificamos, foi uma longa estrada, mas finalmente a gente pôde chegar lá no outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Ô Rodrigo, você que é um torcedor, você hoje está aqui como, claro, um publicitário, uma pessoa de mercado, mas é um torcedor. Isso que acabou de dizer o Bandeira é uma realidade? Porque isso que ele está colocando para mim, é muito claro no Brasil, é um problema brasileiro. Você dever parece que não é um problema. A gente vai pagar um dia, a gente resolve, vamos lá. Olha, é aquela história que dizia... eu me lembro de um programa que tinha na Rádio Globo, Enquanto a Bola Não Rola, que era, inclusive, apresentado pelo ex-presidente do Flamengo, um dos maiores radialistas de todos os tempos, o Kleber Leite, que eu me lembro que se colocava, CT joga de que posição? Né? Essa coisa de depreciar necessidades básicas, você tem um CT, o CT na ponta direita ele não joga. Sempre teve-se essa visão populista do futebol. Você contrata, faz time, ganha, o resto que se dane, a conta paga depois. Você, como torcedor, corroborou dessa posição à época de que, cara, a gente precisa fazer... Porque para o torcedor é difícil pensar assim. Não, a gente vai fazer sacrifício 5 anos. Porque no Atlético do Paraná é legal. O Petralha está lá brigando e consegue. Agora, no Flamengo, no Vasco, no Corinthians, será que esse discurso é plausível para o torcedor? Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Antes de mais nada, muito obrigado, Eduardo, por estar aqui na agência. Tá? Convite do Flávio e do Bismarck também, por deixar sentar aqui. Prazer, pô. É o seguinte, não, sim, eu acho que o que ele falou é muito sério e é certo. Eu vou falar o seguinte, tem uma passagem, né? Assim que ele assume o Flamengo, tem a entrevista do Wagner Love. Lembra, presidente? Sim. Ele chega e fala o seguinte, a gente não tem como ficar com o Wagner Love. Wagner Love, à época, ele era um ídolo do Flamengo. Tinha um salário muito alto. Muito alto, né? Só que é o seguinte, o discurso acompanhou tudo aquilo que ele falou agora. Que assim, não dá para ter o Wagner Love, nós vamos ter que apertar o cinto, pagar tudo isso que a gente deve, para lá na frente a gente colher esse fruto. Eu acho que a torcida inteira entendeu isso, porque o discurso foi muito certo. O discurso e tudo que ele fazia. Então a torcida entende. O que não dá para fazer é aquilo que você falou. Vou pagar e de repente daqui a um ano minha dívida, ao invés de 800, vai para 900 e não tem título. Então acaba, né, tendo aquela coisa de... É quem vai ter que pagar o sucessor, né? Exatamente, exatamente. Então assim, eu acho que foi tudo muito certinho, tá? Não só o discurso na época da chapa, né, toda, como tudo que o Flamengo fez ali. Manda Wagner Love embora. Pô, tô até vermelho, ó. Primeira vez que tô... Não, é sério, manda Wagner Love embora e aí você fala assim, ó, vamos apertar o cinto. A torcida comprou aquela ideia. Só que também nós tivemos, eu acho que no meu entender, né, uma sorte, porque assim, os percalços existiram ali. Na época que veio o Mano Menezes, o Flamengo ganha uma Copa do Brasil em 2013. Eu acho que isso que foi fundamental. Isso daí ajudou, ou não? Foi, presidente? Ganhar logo um título logo na abertura, meio que contradiz isso. Olha, a gente vai pagar a dívida, não vai ser campeão. E de repente é campeão, isso não ajudou? E de novo com o treinador da casa. Né? Da casa, exatamente. Não, claro que foi muito bom, isso dá um alívio, mas torneio de mata-mata isso acontece. Sim. O Flamengo não era o melhor clube, o melhor time de 2013. Estava longe disso, né? Quase caímos para a segunda divisão. Mas naquele momento, principalmente com a saída do Mano e o elenco se fechando, né, os jogadores eram muito dedicados, né, honravam lá o manto sagrado. Então a gente conseguiu lá uma sequência de vitórias no torneio de mata-mata e ganhamos a Copa do Brasil. Tivemos a felicidade de eliminar o Cruzeiro, que era o grande time da época, né, pegamos o Cruzeiro nas oitavas, né, e todo mundo dizia, não, essa aí o Flamengo já foi. Né, o
Cruzeiro com Everton Ribeiro, né? E aí jogamos com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte, no jogo de ida. Eles fizeram 2-0 logo de saída. Inclusive aquele golaço do Everton Ribeiro, né? Dando um balãozinho no Luiz Antônio. E depois que ele foi para lá, eu fiquei cobrando dele fazer um igual, mas ele fez vários, ele pagou. Não, e presidente, diga de passagem, lá foi 2-1 com um gol que muita gente fala assim para mim. Pô, esse Carlos Eduardo não jogava nada. Eu falei, mas fez um gol importante. Sim. O Carlos Eduardo era da minha empresa. Foi 2-1 lá. É isso aí. O Carlos Eduardo, né, era um excelente jogador, tinha passado pelo Grêmio, seleção e tal coisa, mas teve problema físico. Sim, então, de joelho. Não conseguiu render tudo que ele tinha rendido no passado, mas fez um gol super importante, né? Que foi 2-0 no primeiro tempo. No segundo tempo ele foi lá e fez o golzinho. Que na época dele. Valia o gol fora. Sim, isso, na época valia, o gol fora valia mais do que o gol em casa. Aí no jogo de volta, aqui no Maracanã, ganhamos de 1-0 com o gol do Elias, e aí passamos para as quartas, né? Contra todas as possibilidades. E aí, né, veio Botafogo, Goiás, Atlético Paranaense, né? E ganhamos aquele título. Foi fantástico, né? Mas em momento nenhum a gente poderia dizer, não, nossa missão está cumprida porque nós ganhamos a Copa do Brasil. Nem sempre o campeão da Copa do Brasil é o melhor time, né? Eu lembro que nós, com um timaço, perdemos uma final de Copa do Brasil para o Santo André, aqui no Maracanã, né? No ano seguinte, o Fluminense perdeu para o Paulista de Jundiaí, o Botafogo tinha perdido para o Juventude, sim, né? E assim por diante, né? Esse tipo de coisa acontece, mas ser campeão realmente é muito bom. E aquele título veio a coroar assim, um esforço muito grande daquele time do Flamengo. As suas dificuldades no início, presidente, quais foram com um clube tão combalido assim? Tinha assim preocupação de estar no dia a dia, de salário tem que estar em dia, conseguiu logo no início, não foi fácil? Teve alguma rusga, algum problema sério, que nem todo jogador aceita, nem todo mundo aceita. A presença do Jaime foi fundamental para isso, por ser um cara da casa, alguém que é ali que conhece e que provavelmente ele conhecia muito também, disse, olha, confia, porque a coisa vai andar. Como é que foi esse início de trabalho? Olha, Flávio, eu acho que em qualquer ambiente que você esteja inserido, você ter credibilidade é fundamental. Quando as pessoas acreditam naquilo que você fala, quando você promete e cumpre, isso daí é meio caminho andado. A gente chegou lá, o Flamengo devia 3-4 meses de salário. Então eu lembro do dia em que eu fui apresentado, né? Eu tomei posse, né? E os jogadores do Flamengo se apresentaram logo nos primeiros dias de janeiro de 2013. Então eu fui como presidente lá, dar as boas-vindas a eles, lá no centro de treinamento, que na época era um barracão cercado de lodo quando chovia. E fui lá falar com os meus ídolos, né? Vocês lembram que eu tinha acabado de sair da arquibancada, né? Então, no final de 2012, eu estava lá na arquibancada, quando o time entrava em campo, eu estava lá, Felipe, Léo Moura, né? E aí, como a torcida fazia. Aí, de repente, eu estava olhando ali para o Felipe, para o Léo Moura, para o Brocador, né? Para o time do Flamengo, para o Wagner Love, né? E estava devendo 3-4 meses de salário para ele. Imagina a minha vergonha. Então, o que eu disse para ele foi o seguinte, gente, eu estou aqui morrendo de vergonha, porque eu estou aqui conhecendo os meus ídolos e estou, em nome do clube, devendo 3-4 meses de salário para vocês. Vocês podem ter certeza, né, que nós vamos nos virar aqui, a gente vai fazer todos os sacrifícios, mas esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Eu passei mais de 30 anos numa empresa que nunca atrasou meu salário nem 5 minutos, quanto mais 3 meses. Então, eu falei, quando o Flamengo paga uma folha de pagamento, isso não é só o Flamengo, né, a maior parte dos clubes brasileiros. Então, o Flamengo pagou o mês de agosto, isso era manchete, né, nos jornais esportivos, no Lance, no Globo Esportivo e tal. Só que você já estava em novembro, né? Você estava pagando agosto, você já estava em novembro, isso era manchete. Né? E um clube pagar sua folha de pagamento não pode ser notícia, gente. Isso daí é a coisa mais corriqueira que tem. Né? Quando o mês acaba, você tem 5 dias e tal para pagar, e aí você tem que pagar, isso não pode ser notícia. Eu falei para eles, daqui a algum tempo vocês podem ter certeza, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas daqui a algum tempo, isso nunca mais vai ser notícia. O Flamengo, a folha de pagamento do Flamengo, você paga,
é uma obrigação, isso não é uma notícia. E eles, né, confiaram. Eu vi uma vez até uma entrevista do Samir, quando ele estava na Udinese, ele veio aqui, né, e aí ele falou isso, né, contou essa história, né, e disse que efetivamente o salário parou de atrasar. Claro, demorou 1, 2 meses, talvez. E uma vez até nós tivemos um problema de fluxo de caixa momentâneo lá e o salário atrasou, era para ser pago na sexta e nós pagamos na terça da semana seguinte. Aí eu fui de novo lá e falar com eles, olha, gente, o salário esse mês vai atrasar, mas semana que vem ele está aí. Aí todo mundo confiou. Eu lembro até que o Samir contou essa história, eu nem me lembrava dela. E com o jogador não tem jeito, né, presidente? Prometeu, tem que cumprir, né? Não é só jogador, qualquer um. Sim. Né? Sim, se você sim. tem só que o jogador já está mais do que calejado com esse tipo de coisa, né? Porque não é só no Flamengo, provavelmente nos clubes de onde eles vieram, né? E nos clubes que eles foram depois, esse tipo de coisa acontecia. Então, isso vale não só para jogador, vale para todo mundo. Você calcula lá qual é a sua possibilidade de pagar uma determinada dívida. Você vai lá para quem você está devendo e diz, eu posso pagar assim, assim, assado, nos dias tais, tais e tais. Você cumprir isso, né, é claro que isso daí é a sua obrigação, mas no meio do futebol isso passa a ser uma vitória, né? Uma vitória. Uma coisa típica, né? Eu lembro da empresa que fazia, né, o Bismarck deve conhecer, uma empresa que fazia logística de todos os clubes, né, Offside, não é isso? Isso, Offside. Nosso Rodrigão lá, Rodrigo, grande pessoa. Grande cara. Quando a gente chegou, a gente estava devendo o Rodrigo aí um caminhão de dinheiro. E aí o nosso diretor financeiro chamou ele para conversar e falou, olha, nós estamos devendo isso daí, nós vamos pagar em não sei quantos meses, assim, assado, e daqui para frente a gente vai pagar tudo direitinho. Aí passou um tempo, né, o Rodrigo veio me agradecer. Eu falei, mas por quê? Não, porque vocês prometeram, eu só estou cumprindo exatamente o que vocês prometeram. Falei, o que você tem que me agradecer? Isso aí eu estava acostumado com isso. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor falou em sacrifícios, porque é incrível que o senhor tenha dito que num primeiro ano já, arquibancada em 12, em 13, chegou para os caras e disse, olha, eu estou devendo vocês. E já em 13 a coisa começa a entrar nos trilhos. Começa a melhorar. O que o senhor fez de sacrifícios assim? Eu queria que o senhor falasse, a dívida era tanto, dividida em tanto, olha, tinha área fiscal, tinha área civil, a gente pagava isso, tinha acordos que a gente tinha que fazer com o governo, eu cortei isso, eu demiti funcionário. Diminuiu a folha de pagamento. Fizemos tudo isso. Dá um pulo do gato para nós aí, para a gente levar a... Mas não tem pulo do gato para fazer a coisa certa, né? Então você deve lembrar que os atletas do esporte amador do Flamengo, nós mandamos todo mundo embora, os grandes medalhões lá, César Cielo, né? Até lembro na época, né? Foi uma repercussão enorme. Foi, as pessoas disseram, o Flamengo está acabando com o seu esporte olímpico. Exatamente. Não, o Flamengo está dando um passo atrás, que é para ser cada vez mais forte no esporte olímpico. A gente não podia pagar, né? Então, cortamos todo mundo. O Flamengo interditou a piscina olímpica do clube, né? O Flamengo tinha 2 piscinas olímpicas, né? Interditamos uma porque ela estava rachada e só a conta d'água que o Flamengo pagava por conta daquele vazamento de água era o segundo jogador da nossa folha, só perdia por Wagner Love. Nossa. Então, interditamos a piscina. Aí teve uma comoção lá, o meu filho vai na natação e tal. Tudo bem, mas não tem jeito, fizemos isso. Né? A história do Wagner Love também foi emblemática, né? Fizemos lá uma entrevista com ele lá num sábado à noite, né? E aí isso aliviou o que a gente tinha que pagar todo mês para ele e aliviou o que a gente devia para o CSKA também. Né? Então era cortar na carne mesmo. Né? A dívida com a PGFN, né, com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que só de dívida vencida a gente tinha uma coisa de, sei lá, 60, 70 milhões. Nós fizemos um acordo dramático com eles que a gente cumpria cada mês e não sabia se ia cumprir o seguinte. Comemorava, pagamos lá a PGFN. No mês seguinte a gente não sabia. Aí era complicado mesmo. Você conseguia dormir normal? Olha, eu dormia, no início assim eu me assustei muito, né? Eu nunca tinha estado numa situação assim tão aflitiva, né? Mas
Porque no final é o senhor que é o caloteiro, né? É. É o presidente que é o caloteiro, né? Quem paga, né? Incrível Representando isso. 40 milhões. Incrível, Mas né? desde o início, você cumprindo aquelas pequenas coisas que você cumpria, as pessoas viam que eles estavam lidando com pessoas sérias. Né? Entrou o dinheiro das luvas da Adidas, que nós tínhamos assinado o contrato assim que nós ganhamos a eleição, a Adidas se sentiu segura para assinar o contrato. Então, assinamos, ia entrar um dinheiro de luvas. Esse dinheiro de luva foi todo para a PGFN. Né? Entrou aqui e foi para lá. Então, não tinha... a dívida desculpe, é bom explicar. Pagar a Fazenda Nacional implica em você estar ok com seus impostos e, de repente, conseguir as certidões negativas para poder... A partir do momento que a gente não tinha mais... a nossa dívida era muito maior, mas só a parte vencida, né, era muito grande. A partir do momento que a gente passou a não ter nenhuma dívida vencida com a Fazenda Nacional, nem com a Fazenda Estadual, nem com a Fazenda Municipal, aí você pode emitir a certidão negativa. Com a certidão negativa, você tem acesso à lei de incentivo ao esporte, e aí com isso você pode recuperar o seu esporte olímpico. Né? Você tem acesso a patrocínio de empresas estatais. A gente estava negociando com a Caixa, que já patrocinava o Corinthians, né? E aí passou a patrocinar o Flamengo. Nós lançamos o programa de sócio-torcedor em março de 2013, né? Aí já começou a entrar dinheiro do programa de sócio-torcedor. A partir do momento que você deixa de ter receita penhorada, a Globo, que estava impedida de pagar as parcelas mensais do contrato lá de trás e tal, passa a entrar dinheiro da Globo também. Então foi um ano muito difícil, mas foi um ano em que as pessoas perceberam que o Flamengo era outro. No segundo semestre de 2013, nós já ganhamos o prêmio de transparência da Pluri. O Flamengo ganhou. Né? Fomos lá em São Paulo receber e tal, porque aí os balanços, os balancetes do Flamengo já passaram a ser confiáveis. O mercado já olha para você de uma outra maneira. Né? E acontece essas coisas, como aconteceu lá com o Rodrigo da Offside. Uma vez uma professora de natação, eu estava circulando ali perto da piscina na hora do almoço e tal, aí veio uma professora, pediu para falar comigo, presidente, queria muito agradecer aí o senhor. Eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque eu e meu marido estamos comprando um imóvel e usando o fundo de garantia. Aí o banco foi lá no nosso fundo de garantia e o dinheiro estava lá. Eu falei, estava lá, o dinheiro é seu, então tem que estar lá. Eu falei, que normalmente os clubes não recolhem fundo de garantia. Né? E ela veio me agradecer. Então, esse tipo de coisa vai mudando a imagem do clube. E aí, quando você começa a se comprometer com as coisas, o outro lado reconhece. Aí eu passei, naquele ano mesmo, eu comecei a frequentar ali o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, para tentar aprovar o que veio a ser depois o Profut. Né? Então, existia já um projeto de lei que estava sendo apresentado para tentar resolver a questão da dívida tributária dos clubes. Mas era um projeto absolutamente imoral, assim, e a imprensa estava batendo com toda razão, que era aquela coisa, não, os clubes vão pagar com investimento no esporte amador. Né? Vamos falar sério, né? E aí a gente conseguiu mudar o enfoque, né, conversando com os clubes. Então, vamos propor uma coisa que seja boa para os dois lados, que seja boa para os clubes, mas que seja boa para o governo também. Então, os clubes vão ter direito a um refinanciamento, mas para fazer, para merecer, eles têm que fazer alguma coisa. Então, eles têm que se comprometer a não aumentar a dívida, se comprometer a não deixar a dívida para o sucessor, a não praticar apropriação indébita, as chamadas contrapartidas, né, do Profut. E vários clubes eram contra, porque diziam, não, porque... Né, eu nem vou citar o nome aqui de um clube que era contra, porque tem alguns representantes da torcida aqui na mesa. Mas meu clube não tem era quase o meu 120 anos, não tem nada que fazer contra a partida. Né? Mas a gente até imagina quem pode ter, né? E aí a gente começou aquela negociação lá dentro do Congresso Nacional e, quer dizer, as pessoas começaram a acreditar que a gente estava falando sério, né? Então, que poderia sair um projeto de refinanciamento que fosse um projeto que não fosse lesivo para o governo. Você não pode... Né? O governo, né? O dinheiro do governo é o dinheiro de todos nós. Não pode propor uma coisa que seja uma benesse, que seja alguma coisa assim que beneficie os clubes em detrimento de todos nós contribuintes. Você tem que
E eu tinha mais de 30 anos de BNDES, eu sempre estive do outro lado do balcão, né, defendendo o lado do governo. E aí acho que as pessoas entenderam, vários outros presidentes de clube compreenderam muito isso. Na época tinha um movimento que eu até lamento que tenha acabado, que eu achei que foi extremamente positivo, que se chamava o Bom Senso Futebol Clube. Não sei se o Bismarck participou disso também. Não participei. Mas alguns atletas, né, estavam encabeçando isso, o Paulo André, o Alex, né, o Sidorf, que estava no Botafogo na época. Muitos deles ainda estavam atuando, né? Ainda estavam jogando. Estavam no final de carreira. A maioria, o Juan, né, o zagueiro do Flamengo, Dida, estava no Internacional. o próprio Juninho Pernambucano também esteve. Pois é. Então, esse movimento era extremamente positivo, porque eles estavam defendendo os direitos dos atletas e cobrando que os clubes fossem mais responsáveis. Então, esse movimento Bom Senso Futebol Clube foi super importante também para agregar credibilidade, né, às nossas postulações. E aí, quando isso chegou lá na Casa Civil da presidência e tal, isso foi muito... alguns jornalistas perceberam que a gente estava falando sério, que a coisa não era propor nenhum tipo de benesse, né? E aí esses jornalistas também endossaram o nosso pedido. Acabou que já em 2015, né, o Profut virou realidade. E a partir do momento que ele virou realidade, a dívida do Flamengo tributária, ela não foi perdoada, como não foi de ninguém, mas ela foi alongada em 20 anos. E aí deixou de ser um problema para o Flamengo. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, eu vou passar para o Rodrigo, porque eu preciso fazer essa pergunta, porque isso acontece muito nos clubes internamente. O senhor teve que comprar muita briga interna. Eu vou lhe dar um exemplo do nosso clube, do Vasco, em que a política ela é eterna, como até hoje é no Flamengo, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, da briga que o senhor tem até hoje, não sendo mais presidente há alguns anos. Que sempre quem não está acha que poderia fazer melhor. A máxima é essa. Todo mundo quer ser pai de filho bonito, né? O senhor teve que comprar muita briga com ex-presidentes, ex-diretores, pessoas que têm as vaidades, até pela idade, que quer participar, quer estar junto. Como é que o senhor acalmou a política do Flamengo para aceitar esse discurso de que nós precisamos ajustar a casa, os resultados esportivos virão depois? Como é que o senhor trabalhou isso? Olha, de uma maneira geral, os ex-presidentes do Flamengo não foram refratários a esse tipo de política, até eles perceberam que não tinha outra saída. É claro que de vez em quando o time perdia 2, 3, 4 seguidas, né? Aí tinha lá uma reação, não, temos que mudar isso, né? Mas... E os que queriam ser futuros presidentes? Isso sempre tem, né? Como eu falei, aquela coisa de me chamarem de otário porque eu estava pagando 80 milhões de dívidas para ganhar 25 da Caixa. Isso sempre tem. O pagador de boleto. Né? Pois é. Mas é aquela coisa, quando você entra e se dispõe a fazer uma coisa que você acha que é a coisa certa, você não pode transigir, você não pode se deixar abater. De uma maneira geral, né? Como eu falei, assim, a torcida foi super parceira. Eu lembro, às vezes, de eu estar assim num estádio, né, no Rio ou fora do Rio, aí vem um torcedor, pede para tirar retrato e tal, diz, não, presidente, é isso mesmo, nós temos que recuperar nossa dignidade e tal. Flamengo lá em 17º lá ainda, né? E o cara lá me dando força. Isso é uma coisa muito bonita, né? Então, claro que tem os impacientes e tal, mas acho que isso é um exemplo para outros clubes que são clubes que têm uma torcida muito grande também, que têm tradição, né, e que estão numa situação ruim e que só vai sair da situação ruim com sacrifício, gente, não tem outro jeito. Rodrigão, faça uma pergunta, por favor. Assim, não só o discurso, né, mas justamente a prática, aquilo que a gente já falou aqui, né? Então, assim, eles demonstravam isso não só no discurso, mas também na prática. Bom, eu gostaria de saber o seguinte: o que o senhor, tá, na sua época como presidente do Flamengo, nos 6 anos, o que o senhor hoje, olhando para trás, né? Porque assim, eu estou falando agora como torcedor. Muita gente falava assim, igual eu falei aqui, o pagador de boleto. No início foi muito legal, depois os títulos acabaram não acontecendo na sua gestão, tá? Mas o senhor poderia também ter gasto parte, no caso do que foi arrecadado, fazendo de repente um time melhor e tudo.
o senhor não ganhou título. O que o senhor faria hoje, de repente, diferente? Se é que o senhor faria alguma coisa diferente hoje? Olha, no plano assim financeiro, administrativo, eu não me arrependo de absolutamente nada. Tá? Inclusive essa coisa que você falou aí de poderia ter montado um time mais competitivo em determinado momento, poderia, mas não seria uma coisa sustentável. Outro dia um jornalista me perguntou sobre aquela coisa que fala, tipo uma lenda urbana, dizendo que o Flamengo só é grande, né? Só está mais poderoso do que os outros financeiramente por causa da Globo. Porque a Globo, isso era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Então responda, por favor. Teve alguma renegociação com a Globo na época. Pois é. Então, isso tudo dinheiro da Globo, a Globo que subsidiou o Flamengo, né? E o que eu respondi para ele foi o seguinte: isso é comprovado que os balanços estão aí, as contas estão aí, não só do Flamengo, como de todos os outros clubes. E hoje você tem, inclusive, jornalistas esportivos que se dedicam a analisar finanças, demonstrações financeiras dos clubes. Então, o que eu disse para ele foi o seguinte: a vantagem do Flamengo não foi enquanto ele ganhou da Globo em relação aos outros clubes. Não foi porque ele ganhou mais dinheiro da Globo do que os outros clubes. Foi porque ele gastou muito melhor o dinheiro que ele recebeu da Globo do que os outros clubes gastaram. Em 2016, todos os clubes, sem exceção, assinaram contratos excelentes de direito de transmissão para valer a partir de 2019, e receberam luvas por isso. Tá? Então, da Globo, da Turner, todos os clubes. E todos foram excelentes. Não teve um que pudesse dizer, até porque a concorrência entre a Globo e a Turner foi muito boa para elevar assim, o nível dos contratos. Então, eu podia dizer, não, do Flamengo foi um pouco maior, do Flamengo e do Corinthians foi um pouco maior do São Paulo, do Palmeiras, do Vasco e tal. Sim, foi um pouco maior, mas os contratos de todos foram excelentes. E agora, o que aconteceu? O Flamengo pegou aquelas luvas, e o que o Flamengo fez com aquelas luvas? Luvas, né, é um dinheiro que entra uma vez e depois nunca mais. Então, depois você vai receber aquela parcela anual, mensal e tal do contrato. Uma luva é uma coisa que você recebe uma vez só. Então, você colocar o dinheiro das luvas no custeio, botar o dinheiro na luva para reforçar o time, é uma irresponsabilidade. Porque esse dinheiro vai acabar, né? E amanhã você não vai ter. O que praticamente todos os clubes brasileiros fizeram? Pegaram o dinheiro das luvas e reforçaram o time de futebol. O Flamengo não. O Flamengo pegou o dinheiro das luvas, pagou dívida, investiu na construção do centro de treinamento e foi o único clube que deixou uma parcela substancial das luvas, 80 milhões de reais, se eu não me engano, para o sucessor, para serem sacados pela administração seguinte, que eu não sabia nem quem seria, mas era a melhor coisa a ser feita naquele momento. A gente poderia ter pego o dinheiro das luvas, internalizado e formado um time bom em 2017, melhor do que a gente tinha? Poderia, mas esse dinheiro ia acabar, isso não seria sustentável, a gente não estaria tão bem financeiramente como estamos hoje. Então, essa questão de você colocar o interesse do clube à frente dos seus próprios interesses, das suas vaidades, isso é absolutamente fundamental. E para quem vem do serviço público, para quem tem assim responsabilidade, é uma coisa absolutamente normal, é uma coisa até obrigatória. Eu lembro que nesse processo aí de negociação com a Globo, e os clubes se reuniam muito sempre, teve um presidente de um grande clube, que esse eu não vou citar o nome, mas que ele falou o seguinte: falou, eu não quero saber do futuro, eu quero saber do meu mandato. Quero saber do presente, né? Eu quero no mandato dele. Eu quero saber quanto que vai entrar dinheiro da Globo no meu mandato. E, evidentemente, que vocês não precisam... ninguém precisa ser muito esperto para entender que esse clube foi um dos que se deu mal. Mas o senhor acha, presidente, que essa divisão é justa? Por que Flamengo e Corinthians têm que ganhar mais por conta dos seus torcedores? Mas, pelo fato de terem outras grandes marcas agregadas, essa divisão não deveria ser um pouco mais, digamos... coerente? Não é igual, mas eu diria coerente para que a competitividade fosse maior. Flamengo e Corinthians não ganham muito mais do que outros clubes? Não ganham muito mais. O que aconteceu no caso do Flamengo foi que o Flamengo gastou muito melhor.
não é que ele ganhou muito mais. Esse último contrato da Globo já consagrava aquela fórmula 40-30-30. Né? 40% dividido igual para todo mundo, 30% por exposição Só pode revelar os números na época, quanto eram para cada clube, Flamengo, Corinthians, eu não sei exatamente, Bismarck, mas o que eu garanto foi que o Vasco, São Paulo, Botafogo, todo mundo assinou um excelente contrato. A diferença está em como você gastou. Sim. Tanto que você vê que Flamengo e o Corinthians receberam a mesma coisa, né? O Flamengo vamos dizer, fez um bom uso daquilo e o Corinthians aparentemente não. Né? Então, apesar de terem ganho, acho que exatamente o mesmo valor. Então, você tinha a parcela de TV aberta e TV fechada, que era dividido do jeito que é dividido na Premier League, né? Não tinha 40-30-30, 40 igual para todo mundo, né? 30 por exposição e 30 por colocação no campeonato. Né? A diferença que existe é no pay-per-view. Por quê? O pay-per-view é uma bilheteria remota. Uhum. Né? Você é torcedor do Vasco, você vai lá na net, na Globo, sei lá, contrata o seu pay-per-view e eles perguntam, qual é o seu time? Eu sou Vasco. Né? Aí a parcela, né, do seu pay-per-view vai para o Vasco. Então, a diferença do Flamengo para os outros está no pay-per-view, da mesma maneira que você, né, quando a pessoa vai lá e compra um ingresso para ver o Flamengo jogar, para ver o Fluminense jogar, o Vasco jogar, né, o dinheiro daquela bilheteria reverte abatidas as despesas e tal para aquele time. Então, a diferença era apenas essa. Agora, eu garanto a você, isso daí, você pode pegar aí, talvez o Rodrigo Capello tenha feito alguma análise, né, ou o Benny Kessel lá no Balanço da Bola e tal, né, de quanto que entrou na época e como isso foi gasto. E isso não é só nas luvas. Né? O Flamengo, em 2018, vendeu o Lucas Paquetá. Foi o último ano do meu mandato. O dinheiro do Lucas Paquetá foi praticamente todo, para a administração seguinte. Sim. Né? Por quê? Porque era a melhor coisa a ser feita naquele momento. Aliás, essa pergunta para mim é a principal, porque se fala da questão da Globo como a mola propulsora, como sendo quem financiou esse resultado do Flamengo, mas eu também agrego as vendas. Porque em 2017 o Flamengo vende a maior venda, que é uma... Eu queria entender como é que foi esse mecanismo, tá, de venda, porque para muita gente foi um negócio assim fora do normal. Um menino ser vendido pelo valor. Se eu pudesse contar essa história aí da briga do Real Madrid com o Barcelona e a sequência de vendas, isso fez a gestão Bandeira de Melo sair com um rótulo de a melhor gestão na área administrativa e financeira da história do Flamengo? E queria que o senhor revelasse para a gente por quanto que começou a negociação e por que terminou nos 45. O que acontece? O Vinícius Júnior é um craque desde 12 anos de idade. Ele estava, assim como vários jogadores brasileiros. Diga de passagem, presidente de São Gonçalo. São Gonçalo. São Gonçalo só faz craque, né? Mas o Vinícius, desde 12 anos de idade, ele é monitorado pelos grandes clubes europeus. Né? Esses caras não são bobos, não. Quando começa a aparecer um garoto, né? Você mesmo deve ter sido... Acabou a minha época era diferente, presidente. A minha época era diferente. Mas então ele já estava sendo monitorado. Todo mundo sabia que ele ia ser um fenômeno. Claro que tem muitos fenômenos que começam lá aos 12, 13 anos, depois não dão em nada. Mas ele participou de um sul-americano que ele foi eleito o melhor jogador e aí todo mundo veio em cima. Pois é. E aí, quando ele assinou o primeiro contrato, né, que é aos 16 anos, o contrato tem que ser no máximo de 3 anos, né? E aí você estabelece uma multa, né? E essa multa foi estabelecida na época, em negociação entre as partes, né, em 30 milhões de euros. Só que quando chegou perto, o Real Madrid e o Barcelona começaram a brigar pelo Vinícius. E aí o Flamengo, né, através do Rodrigo Caetano, né, que era o nosso diretor executivo, né, operou muito bem. Ele foi fundamental para que tivesse essa renovação, né? Com certeza.
né? Ele acompanhou desde a renovação e, inclusive, na hora da venda. E tanto o Vinícius quanto o seu procurador, né, os seus agentes, foram extremamente parceiros também. Então, a gente conseguiu vender o Vinícius por um valor acima da multa, né? O que é praticamente impossível no mercado do futebol. Sim. E agora, muitos jogadores... Mas peraí, qual foi o argumento, presidente? Como é que convence os caras? Olha aqui, é 30 milhões, mas paga 45, você está levando bem. Como é que pode isso? Eu acho que foi mais em função da briga entre o Real Madrid e o Barcelona. Se você não pagar um pouquinho mais, o outro vem aqui e paga. E aí, então, foi leilão mesmo. Foi leilão mesmo. Quem dá mais? Não, isso, presidente, quando eu vendi o Arthur para o Barcelona, isso foi dito por um diretor do Barcelona, que chegou um momento que eles falaram, pô, não dá para a gente ir. E o Real Madrid bancou. Pois é. E... Agora, vários jogadores foram, talvez não tenha chegado a 45 milhões de euros, mas, por exemplo, o Rodrigo dos Santos foi vendido por um valor muito parecido com isso. Na época, 50. Foi o Rodrigo foi 50, então você que está no mercado... O senhor vendeu o Vinícius, o Paquetá, quem mais? Os dois maiores foram esses. Os dois. Né? Mas teve mais gente, né? Quer dizer, começou lá atrás com o Samir, com o Jorge. Teve um zagueiro também, não foi? O Samir ele vendeu no Não, Léo Duarte. Léo Duarte também, né? O Léo Duarte já foi dessa... Isso já pagava os 800 milhões, presidente? Da dívida? Não, né? Não, nada parecido com isso. Mas já amortizava bem, né? Mas você tem todas as despesas do clube, né? Sim. Você, ao longo do tempo, você tem que, né, comprar jogadores também, você tem todo o custeio das categorias de base, né? Acho que a passagem do Vinícius e do Paquetá pelo Flamengo foi importante para a gente saber como é importante você ter uma categoria de base bem gerida, né? E o Flamengo, durante muito tempo, não teve. Né? O Flamengo, lá atrás, anos 70, início dos anos 80, ele era tido assim como referência mundial na formação de talentos. O Flamengo foi campeão do mundo em 81 e do time campeão do mundo, 8 dos 11 titulares eram formados no Flamengo. Então, depois nós perdemos essa competência ao longo do tempo. Chegamos a ter ali o Tetra em 87, depois aquela geração de 92 e tal, tinha lá uma geração muito boa, depois a gente simplesmente paramos de formar atletas, de vez em quando vinha o Adriano, Renato Augusto e tal, assim, de 5 em 5 anos aparecia, né, mas nós fomos, aqui no Rio, o Fluminense tinha um trabalho de base muito melhor que o do Flamengo. Lá em Xerém tem um trabalho excelente até hoje. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente brincou com o senhor antes de começarmos, se o senhor não queria dar uma ajudinha para nós no Vasco. E o senhor acabou falando que o senhor até foi convidado, mas por circunstâncias que, por ser flamenguista, o senhor não aceitou. Na realidade, não chegou a ser um convite, foi uma sondagem. Uma sondagem de poder mas contribuir lá com essa... Se eu chegar lá, você iria para lá, assumir e tal, e aí, mas a gente... Aquela coisa, né, que eu falei, eu não sou contra, né, pessoa ser Flamengo e trabalhar no Vasco, né, tem rubro-negros trabalhando no Vasco, tem vascaíno trabalhando no Flamengo, né, isso sempre teve, né, na minha administração, né, eu tive excelentes executivos que não torciam para o Flamengo, né, e como eu sei que tem, né, como o Flamengo é a maior torcida, tem rubro-negro provavelmente em todas as gestões aí de outros clubes. Isso eu não tenho nada contra, isso é a integridade profissional da pessoa. Agora, no meu caso pessoal... Por ter sido presidente. Nem por ter sido presidente. Mas a minha pergunta vai até além. É mais a coisa da paixão, tá? Porque o Flamengo, para mim, está acima, né, da questão profissional. Felizmente, eu tenho uma boa aposentadoria, né? Eu não dependo disso para viver e tal. E aí eu acho que se eu for trabalhar num clube que seja rival direto do Flamengo, não ficaria bem, né? Mas o que eu queria perguntar... Se fosse no Bragantino, o senhor iria? Eu estou ajudando ali o Pérolas Negras, que é um clube que está na 3ª divisão, está na série B1 do Carioca, né? Vai ser uma SAF. Isso que eu queria perguntar para o senhor. O Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, todos eles... a minha pergunta inicial, para falar que o senhor tinha sido convidado, é exatamente em cima da SAF. O senhor acha que o Vasco está passando agora de
talvez uma aprovação da SAF, o Botafogo já teve, o Cruzeiro já teve. Só acho que a solução hoje para os clubes tão endividados, como o Vasco está, como o Botafogo esteve, como o Cruzeiro está, só acho que é uma solução. Isso só acha que os clubes, assim como Flamengo e Corinthians, nunca vão virar uma SAF? E isso que eu queria te perguntar quando eu comecei a pergunta. Cruzeiro, Botafogo e Vasco estão migrando aí para esse regime societário aí da SAF por absoluta falta de outra alternativa, né? São clubes que estão extremamente endividados e enxergaram nisso como uma solução para sobreviver. Tá? E eu acho que é correto. Então, vocês vão me perguntar, não, o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro estão fazendo bons negócios? Eu não sei, porque acho que ninguém sabe, ninguém está a par de todos os detalhes, né? No caso do Vasco, até existe uma due diligence que está sendo levada a cabo ainda, então eu não sei exatamente, mas não existem muitas alternativas além desse movimento. Tá? Da mesma maneira, quando a gente falou aqui ainda há pouco de venda de atletas, né? O clube que está bem financeiramente, ele pode resistir à primeira oferta por um atleta. Um clube que está mal, né, recebe a primeira e vende porque sabe que não vai ter a segunda, talvez não tenha a segunda. Então, para você ter margem de manobra, é fundamental que você esteja Aliás, no seu caso, capitalizado. era necessário vender os jogadores? Era, né? Não tinha como não vender, né? Olha, não é nem que não tinha como vender, ia terminar o contrato e a multa dele estava lá, qualquer um que pagasse a multa podia levar. Né? Então, é melhor você vender um pouco antes do final do contrato por um valor justo do que você esperar e você perder o jogador e não levar nada. Foi o que aconteceu no caso do Neymar, por exemplo. Né? O Santos esperou até o final e não levou nada parecido com o que valia. Mas o senhor acha, então, que Flamengo, Corinthians, vamos colocar Atlético Mineiro, Palmeiras, nunca vão ser abraçados por essa onda da SAF? Mesmo vendo que, de repente, os demais vão chegar mais fortes, vão chegar com mais investimentos? Eu acredito que a maioria dos clubes brasileiros vão acabar virando, né? Não tenho certeza. No caso do Flamengo, por exemplo, hoje o Flamengo não tem necessidade nenhuma de se transformar numa SAF. Hoje, não tem. Tá? E o Flamengo, todo o dever de casa que a gente tinha que ter feito, nós fizemos antes, como clube associativo. Então, não existe essa premência. E agora tem clubes que não estão endividados, que estão estudando se transformar em SAFs. Por quê? Porque enxergam nesse movimento uma chance assim de subir de degrau, né? Então, de competir num padrão assim, num nível acima. Então, muitos clubes eu sei que estão estudando isso. E o Flamengo um dia, sei lá, daqui a 10, 15 anos e tal, se ele enxergar que os clubes que viraram SAFs, de repente eles conseguiram aporte de milionários árabes, né, e de outras procedências aí, que aí eles estão, o Flamengo está tendo dificuldade de competir com eles, o Flamengo poderia estudar essa alternativa, né, de preferência até sem ter um dono, né? O Flamengo poderia pensar, por exemplo, em ser uma sociedade anônima com capital pulverizado, em que todo mundo entrasse, você não tivesse um dono, mas que você tivesse vários donos que, através de uma assembleia de acionistas, resolvesse aí os destinos do clube. No caso desses 3 clubes, aí o Botafogo e o Cruzeiro estão alienando 90%, né, e o Vasco 70%. Pois é. Mas nós estamos no início dessa história das SAFs, né? Ainda não... Acho que daqui a algum tempo a gente vai poder olhar para trás e ver, contar essa história melhor. Né? Que, aliás, é muito melhor você contar a história depois que ela já passou, né? Do que enquanto ela está acontecendo ainda. Verdade. Presidente, eu queria levar 2 assuntos que são espinhosos. O primeiro, aquela situação do final de 2013, da possível queda do Flamengo, que acabou não acontecendo, aquele jogador da Portuguesa e depois se levou a cabo para o tribunal, de que houve má fé, enfim, uma discussão danada, e que no final de tudo, a Portuguesa que acabou rebaixada e Flamengo e Fluminense ficaram sempre com essa sombra da suspeita. O que aconteceu exatamente
naquele 6 de dezembro, isso eu anotei, fiz meu dever de casa, 6 de dezembro de 2013. Não existe suspeita nenhuma, Flávio. O que acontece? Né? Em primeiro lugar, o regulamento na época dizia, nós estamos falando do caso do André Santos, né, que foi expulso na final da Copa do Brasil, né, e aí ele não poderia jogar o jogo seguinte do Campeonato Brasileiro. O que o regulamento dizia? Dizia que o jogador que é expulso no último jogo de uma competição promovida, né, por uma entidade e tal, né, no caso da CBF, como ele não teria como cumprir a suspensão automática, ele deveria cumprir isso na competição organizada pela mesma entidade, na competição subsequente. A competição subsequente. Só que o Campeonato Brasileiro não era subsequente à Copa do Brasil, ele era concomitante. Você estava jogando os dois ao mesmo tempo. Então você teria que cumprir essa suspensão automática no ano seguinte. No ano seguinte, na Copa seja Brasil, na Copa do Brasil, seja no... no Campeonato Brasileiro. Isso era o que estava escrito lá. Tá? E aí, tanto que hoje isso daí já está pacificado. Isso foi feito lá uma interpretação e está pacificado. Na época, houve um entendimento que não seria assim. Né? E aí, no caso, o que aconteceu? Né? O Fluminense tinha caído, né, no campo. E no jogo seguinte, o Flamengo jogou no sábado contra o Cruzeiro. Né? E aí o André Santos foi escalado. E no domingo, né, a Portuguesa jogou contra um outro clube e aquele jogador foi escalado. E aí, com isso, ela teria livrado o Fluminense e o Flamengo, porque aí teria perdido os pontos. Só que aí o Flamengo perdeu também, como estava na frente da Portuguesa, o Flamengo se livrou e a Portuguesa saiu. Aí algumas pessoas falaram, não, isso está tudo armado, né? Porque quando o Flamengo escalou o André Santos e viu que ele estava irregular, ele foi lá e manobrou para que a Portuguesa escalasse. Falaram em dinheiro, teria dado dinheiro à Portuguesa. Pois é, só que isso tá provado, porque existem registros fotográficos, filmes e tal e coisa, que o jogador da Portuguesa já estava concentrado desde a sexta-feira, treinou com o time, foi relacionado, né? Isso enquanto o Flamengo e o Cruzeiro estavam jogando. Então não tinha isso, a menos que o Flamengo soubesse de antemão, não, eu vou escalar aqui o André Santos, que eu sei que está irregular, né? E aí, para isso, vamos comprar aqui a Portuguesa para que ele também escale Mas isso na sexta-feira, antes dos dois jogos. Então, isso é absolutamente impossível, né? E está mais do que provado, né, que o campeonato brasileiro não era subsequente à Copa do Brasil, ele era concomitante, né? Então, se isso acontecesse hoje, não haveria nem essa questão colocada. Né? Então, realmente não faz o menor sentido. E cá entre nós, para mim, eu acho que esse tipo de coisa deveria se definir sempre pelo que acontece no campo. Verdade. Olha, e o outro assunto, que é um assunto que a gente tem que falar, obviamente, porque eu vou falar sobre questão política interna para trazer para os dias de hoje, porque o senhor perde no seu segundo mandato o apoio de quem, de alguma forma, lhe imputou a responsabilidade de ser presidente, né? E o senhor vai para um segundo mandato. No final do primeiro. Final do primeiro, para de repente, até porque o senhor falou já aqui que nem esperava em ser presidente num segundo mandato, e acabou sendo. Mas a gente vai trazer isso aqui um pouco mais para a realidade de hoje, que eu quero muito falar do hoje do Flamengo com o senhor, porque um dos fatos mais emblemáticos é a questão, infelizmente, do incêndio que aconteceu. O senhor não era presidente, foi em fevereiro de 2019, mas o senhor foi arrolado como uma testemunha, enfim, foi incluído. Estou respondendo até hoje por isso. O que o senhor pode dizer sobre aquilo? Havia um risco realmente ali de que aquilo pudesse acontecer? Foi uma fatalidade? Não foi? Foi uma negligência de quem estava? O que aconteceu? E como é que o senhor trabalha isso até hoje? Rodrigo, quer completar? Claro. Só, no caso, complementando, né? Depois que aconteceu o incêndio lá no Ninho, que eu acho que com certeza foi a pior coisa que aconteceu na história do Flamengo até hoje, né? O Flamengo, dito pela própria prefeitura e tudo, está lá nos processos, que o Flamengo foi... meu Deus do céu. O Flamengo foi comunicado, né? Teve multas para o Flamengo. Isso chegou até o senhor?
essas multas? Como, sabe? Porque assim, nessa época ainda era o senhor presidente, né? Então vamos lá, Rodrigo. Só respondendo Claro. essa primeira aqui da questão da prefeitura. Prefeitura, na época, o prefeito Crivella e tal, depois que aconteceu a tragédia toda, né, ele veio dizer que o Flamengo, o CT do Flamengo estava interditado, que ele não poderia ser usado, estava interditado pela prefeitura. Né, desde outubro de 2017. Então, entre outubro de 2017 e fevereiro de 2019, o CT do Flamengo foi usado de forma irregular, estando interditado pela prefeitura. Sendo que toda a imprensa carioca e brasileira frequentou o centro de treinamento, né, e um centro de treinamento que, teoricamente, estaria interditado pela prefeitura. E esse centro de treinamento que estava interditado pela prefeitura foi inaugurado, né, o módulo profissional foi inaugurado no dia 30 de novembro de 2018, foi inaugurado pela prefeitura e o prefeito mandou representante, né, no CT que, teoricamente, ele teria interditado. Ninguém sabia dessa interdição. Descobriram um documento lá e, na hora para tentar aliviar a parte da prefeitura. Pois é, então aí descobriram um documento que ninguém sabia de onde chegou, e se eu sabia disso, né? Claro, ninguém sabia, nem a prefeitura sabia, nem o prefeito sabia que ele tinha interditado, né? Se é que tinha mesmo. Tanto que mandou representante na inauguração. Se você interditou um CT, você passa 1 ano e meio, né, lendo notícia de que o Flamengo treinou no CT e tal, né? E aí 1 ano e meio você não faz nada. Aí você vai inaugurar uma dependência lá dentro, você manda um representante. É meio esquisito, né? Com relação ao início da sua pergunta, realmente, até hoje eu estou respondendo, não sei exatamente por quê, porque eu não era mais presidente do clube. Os meninos já tinham sido instalados no outro CT, na final da Copa do Brasil Sub-17, em dezembro de 2018. Fla-Flu, os jogadores já estavam ocupando o novo CT. Foi até por isso que eu dei aquela entrevista para o Jorge Nicola e tal, que acabou, quase que eu fui expulso do clube, porque eu falei a verdade, isso está documentado, os jogadores já estavam lá. E o planejamento do Flamengo era de que os jogadores não voltariam a ocupar aquelas instalações provisórias, porque eles já tinham instalações definitivas à disposição. Com isso eu estou acusando alguém? De forma nenhuma, nunca acusei ninguém. Eu não posso dizer se foi, quer dizer, lendo o processo, e eu recomendo que todo mundo leia esse processo, quem tem interesse em comentar alguma coisa sobre isso deve ler o processo é público. Então, todas aquelas coisas que se falava no início, né, quando o assunto estava sob comoção nacional, mais do que justificado, porque realmente foi a maior tragédia da história do Flamengo, uma das maiores da história do Brasil, né, muitas daquelas coisas que foram colocadas já estão superadas, né, pelo que está escrito ali no processo. Né? No processo tem um parecer da maior autoridade em direito penal do Brasil, que é professor de todo mundo, de todos esses juízes, desembargadores e tal, é reconhecido como uma autoridade de direito penal do Brasil, que desmonta qualquer acusação que se faça, né, a mim. Né? E o fato é, né, eu não era mais presidente do clube, os meninos já não estavam mais lá. Quando eu saí, já não estava mais ninguém lá. Então, não existe nenhuma razão que eu consiga enxergar para que eu seja acusado disso. E confio, né, que a justiça vai prevalecer, que a história vai vir que toda a verdade vai vir a público, né? Vocês sabem que existe muita sei lá, difícil. Bom, deixa isso para lá. Mas o que está acontecendo, com certeza, essa história vai ser contada e quem não deve não teme. Né? O que ficou para mim dessa história toda foi a tristeza profunda de ver aqueles meninos que eu conhecia, que eu semanas antes eu estava colocando medalha no pescoço deles, né? Eles iam embora daquela maneira trágica. Isso para mim que fica de muita tristeza. Agora, a minha família até hoje sofre muito com essas injustiças que estão acontecendo contra mim. Né? Inclusive, já respondendo uma pergunta que você provavelmente vai me fazer na frente aí, é por isso que eu não pretendo mais voltar a ser presidente do Flamengo.
Eu até poderia encarar, mas eu não tenho direito de pedir para minha família que continue sofrendo e se sacrificando, né, como está acontecendo com ela hoje. O senhor acha que tem alguma grande influência para o senhor ter sido incluído nesse processo, a briga que o senhor teve dentro do clube, política? Flávio, eu não queria ficar entrando nisso porque, mas alguém importante ia ter que levar a culpa ali para satisfazer a opinião pública, né? Então, fui eu, né? Eu nunca imaginei. Quando aconteceu, eu até me coloquei à disposição para ajudar no que fosse necessário, tal, colaborei, prestei depoimento todo. No dia que eu fui indiciado, eu levei um susto. Realmente não tinha a menor ideia de que isso poderia acontecer. Foi a grande decepção da sua vida esportiva? Da minha vida. Da sua vida. Sim. Por tudo que o senhor fez, e está aí relatado em quase 1h30 de papo aqui, não era uma coisa que o senhor merecia? Eu acho que toda injustiça deve ser combatida, né? Então, nesse caso, nós estamos há 3 anos sofrendo aí com uma injustiça que... Mas vou falar para o senhor que eu conheço muito flamenguista que não impõe isso ao senhor. Não, quase muito. nenhum. Conheço muitos, muito. Se você tiver um amigo advogado que queira examinar o processo, ele vai chegar à conclusão com todos os que já conversaram comigo, né, vão dizer que não existe nenhuma razão para que eu continue respondendo por isso. O processo em si ele não se sustenta, né? Pelo que... Tudo que imputa, no caso, a você, né? Só quem vai decidir isso são, né, os juízes, os desembargadores, né? Mas, sinceramente, né, se eu... sei lá, tudo que eu tenho assim de lógica e tal coisa na minha formação, você não tem a menor razão, né, de ter acontecido uma tragédia, e o único dirigente amador responsabilizado foi o ex-presidente, né, que nunca se envolveu em nenhuma atividade operacional. Você imagina se eu sou responsável pela manutenção do ar-condicionado. Já seria um absurdo no meu mandato. Depois do meu mandato, então, né? Bom, mas agora, isso presidente, vai se resolver. O senhor tem essa mágoa pessoal e dentro do clube. O senhor está sofrendo até hoje com isso, né? Agora, em abril, houve até uma liberação sua, porque o senhor estava... Isso aí eu vou lhe dizer por informação pelo alto. O senhor chegou a ser proibido a entrar do Flamengo? Queriam lhe expulsar do Flamengo? Foi isso que aconteceu, presidente? Já respondi a 3 Mas por acusações. Quê? Mas em razão de quê? Eu só posso atribuir isso à vingança, à raiva, pelo fato de eu ter ganho a eleição em 2015, né? Mas foram 3 vezes. A primeira vez eu ainda era presidente, né? E o presidente do Conselho Deliberativo abriu um processo me acusando de roubar na venda do Paquetá. Não usou o termo roubar, mas para mim é a mesma coisa. Você dizer, você vendeu abaixo da multa, então tem alguma coisa estranha nisso, você tem que ser apurado e tal. Fez um documento ridículo e tal, e era tão ridículo que não foi muito à frente. Depois eu fui acusado de ter entrado na justiça contra o Flamengo por conta da cor da chapa na campanha. E que também, essa não passou nem do Conselho de Administração, que é dominado por definição, é dominado pela situação. E agora, recentemente, por conta da entrevista que eu dei ao Jorge Nicola, contando essa história de que os meninos, né? E nessa época eu estava indiciado por homicídio doloso, era o único indiciado, né? Aí ele fez uma pergunta, eu respondi, né, em minha defesa, dizendo essa coisa, que se eu fosse presidente ainda e se cumprido o planejamento que existia, provavelmente o incêndio nem teria acontecido, sem acusar ninguém e tal. Mas aí respondi, né, e aí cheguei a ser punido pelo Conselho de Administração, mas não fiquei impedido de comparecer, porque eu imediatamente fiz o recurso ao Conselho Deliberativo, e aí o Conselho Deliberativo, quando se reuniu, o Conselho Deliberativo tem muito mais gente, né? Então não é tão controlado pela situação, e aí eu fui absolvido, então eu continuo sócio, posso frequentar o clube. Né, inclusive, presidente, essa última votação foi até bem expressiva, né? Foi uma coisa bem expressiva. Agora eu vou fazer uma pergunta para o senhor,
Com essa votação, colocaram, de novo, o senhor já disse que não pretende vir como presidente mais no Flamengo por tudo que o senhor acabou de explicar. Mas hoje, o Eduardo Bandeira de Mello, com certeza, oposição sim, mas o senhor hoje, se tivesse uma oposição hoje no Flamengo formada e viessem procurar o senhor ajudaria? Sim, claro. Não é qualquer oposição. Não, claro, qualquer que eu digo que o senhor confie. Mas eu me disponho a participar do planejamento, né, de um grupo que queira trazer o Flamengo de novo para aquele conjunto de princípios e valores que nortearam a minha administração, a administração da Chapa Azul, do meu grupo e tal. Eu participo tranquilamente, só que não quero mais ser presidente. E tem gente dentro do Flamengo que o senhor confia? Muita gente. Muita gente. Tem muita gente que não pode, por razões profissionais. Não, que me parece que o senhor é a ovelha negra, porque parece que ninguém gosta do senhor, é uma coisa incrível. Não, desse pessoal que está lá hoje mandando no clube. Não, mas a torcida gosta. Muito. Não, mas eu estou dizendo quem vota, eu estou dizendo quem decide, Sim. porque infelizmente os clubes são geridos por 300, 400 caras, né? Não é bem assim. Esses caras têm, ele acabou de falar, conselho deliberativo, conselho de administração, né? Não, mas acabei de ser absolvido do conselho deliberativo, né? Sim. É claro que a eleição no Flamengo, isso é um outro assunto que eu acho super importante, a eleição no Flamengo eu considero que, apesar de ter sido eleito 2 vezes, né, de acordo com essas mesmas regras, eu acho um absurdo que um clube que tenha 40 milhões de torcedores tenha o seu presidente definido numa eleição que tem um colégio eleitoral que tem 7 mil apenas, e dos quais pouco mais de 3 comparecem para votar. A base de eleitores do Flamengo deveria ser alargada, deveria considerar os sócios off-Rio, os sócios de fora do Rio, que acabaram de ser vítimas aí de um golpe, de uma manobra para esvaziar a categoria. Eu acho que a gente deveria ter voto para os sócios torcedores também, dentro de determinadas condições. Então, ou seja, o Flamengo é muito mais do que 3, 4, 7 mil eleitores. O Flamengo é muito mais do que a pessoa jurídica Clube de Regata do Flamengo. A pessoa jurídica Clube de Regata do Flamengo tem a honra de representar uma nação de 40 milhões de torcedores. Então, ela tem por obrigação de atender aos anseios, né, da nação que o clube representa. Então, eu entendo que nós todos, né, rubro-negros, devemos perseguir essa democratização do clube, né? Esse não é um assunto de governo, esse é um assunto de Estado da nação rubro-negra. Nós não podemos ficar parados, né, vendo, né, o clube do Flamengo, o clube esvaziando, né, o poder da sua torcida, dos verdadeiros rubro-negros. Torcedor que mora fora do Rio é tão rubro-negro quanto eu. Sim. E o senhor concorda com essa alcunha de off-Rio? Isso me incomoda, tá? Vou falar uma coisa para o senhor, isso me incomoda. O fato do rubro-negro não morar no Rio de Janeiro, porque assim, ser rubro-negro no Rio de Janeiro é muito fácil. O Maracanã está aqui do lado, você consegue chegar lá. Quando eu falo de ser fácil, é o seguinte, você pode assistir os jogos do Flamengo. E o Flamengo quase não sai para poder jogar, né? Tirando o Campeonato Brasileiro aqui, esse torcedor ele tem uma única chance de ver o clube quando passa pela cidade dele, e muitos até não passam pela cidade, mas no Nordeste o cara sai da Bahia para ir para o Ceará para poder assistir o jogo. Então me incomoda muito essa alcunha de off-Rio, sabe? Eu estou falando isso aqui, falando para todo mundo que me incomoda isso. E o que aconteceu agora, para quem não sabe, foi que de 1.000 pessoas que eram, né, agora caiu para 600 pessoas com direito a voto, vamos botar assim. Isso... Rodrigo, eu não sei exatamente o número, não, mas só o fato de limitarem, né, só pode... Off-Rio significa, né, fora do Rio, né, só aqueles torcedores que moram a mais de 100 quilômetros da sede. Né? Então, pode ser até que o nome não seja muito bom, porque vamos dizer, tem um estrangeirismo aqui, você usa aí a língua inglesa, como diria o Anselmo Góes, off-Rio é o cacete, né? Então, é de fora do Rio, né? Exatamente. Mas mas o fato é que esses torcedores, né, são tão rubro-negros quanto eu, né? E são apaixonados, né? E não têm o privilégio de ver o Flamengo sempre,
E muitos deles, de vez em quando, vêm aqui ao Rio para ir na sede e tal. Eles têm uma condição limitada de frequentar a sede, parece que só podem frequentar 30 dias por ano e tal. Mas Sabia exatamente o fato isso. deles serem rubro-negros, como nós, e de serem sócios e pagarem suas mensalidades, eles teriam que ter direito de votar sem limite. Não pode limitar a 1.000, a 2.000, tem que ser sem limite. E o sócio-torcedor também. O sócio-torcedor que está no programa já há 3, 4 anos, que paga uma determinada mensalidade e tal, ele deveria ser admitido também como eleitor do clube. Tá? Eu repito aqui, isso não é uma questão de governo, isso é um assunto de Estado da nação rubro-negra. O Flamengo não pode se conformar, né, em sendo a maior torcida do Brasil, ter o seu colégio eleitoral. O seu poder, né, de tomar decidido. decisões limitado a uma quantidade tão pequena de eleitores, alguns dos quais nem rubro-negros são. Porque tem muita gente que você sabe que mora ali na Selva de Pedra, Sim. né? Podem ser torcedores do Vasco, do Fluminense, do E Botafogo, que frequentam o clube. Frequentam o clube, pagam, tem todo o direito de votar e tal, né? De frequentar o clube. Mas eu acho que se você tivesse a verdadeira nação rubro-negra participando, né? Esses eleitores seriam diluídos naturalmente. Presidente, vamos falar para a gente ir para a reta final? Rapidinho. Você já conheceu a quadra de beach tênis? Só pela internet eu não tive lá, não. Tá. Eu queria lhe perguntar sobre o momento, porque em 2019 o Flamengo tem a volta por cima, ganhando tudo, com o comando do Jorge Jesus, mas na presidência do Rodolfo Landim, que hoje é um adversário político seu, né? Uma pessoa que abriu, era de uma mesma chapa numa primeira gestão e abriu completamente, né? Como é que o senhor qualifica? E eu acho legal que o senhor tenha dito que não é candidato, que não vai ser candidato, porque o senhor fala com um desprovimento de vaidade. Em 2019, tenho certeza que o senhor foi a todos os jogos, deve ter ido a Lima, enfim. Eu acho que isso aí é o mais legal, porque é alguém que não tem a vaidade. Eu sinto isso claramente no Bandeira. Sim. O senhor não tem vaidade de ser presidente. Foi como se fosse um serviço que teria que ter sido prestado por alguém que gosta, né? Exatamente. Como é que o senhor vê a gestão do Rodolfo Landim, que ganhou em 2019 notoriedade e justíssima, e que está sendo muito criticada agora. E que tem sido muito criticada pela parte do jeito que o Flamengo está jogando. Da maneira como o clube está sendo gerido agora, a própria presença do Marcos Braz, que acabou entrando para a política e que talvez não tenha ao mesmo tempo privilégios para jogadores que estão lá há muito tempo e que não rendem a mesma coisa, mas continuam tendo todas as benesses. Eu queria que o senhor fizesse como rubro-negro, não como ex-presidente. Qual é a sua avaliação de 2019 até 2022 da gestão Rodolfo Landim? Olha, 2019 foi um ano mágico. Eu acho que o Jorge Jesus foi o maior treinador da história do Flamengo desde Cláudio Coutinho. Ele revolucionou o futebol do Flamengo. Aliás, revolucionou o futebol do Brasil, que está todo mundo tentando jogar igual a ele. Então, aquilo que ele fez, aí o Bismarck é um especialista no assunto e tal, mas é aquela coisa, né? A principal jogada ofensiva do Flamengo é a marcação sob pressão da saída de bola do adversário, aquela linha alta e tal. Isso e não é uma coisa simplesmente de gente, vamos lá marcar sob pressão. Você vê que é uma coisa ensaiada, né? Quando um jogador vai em cima do outro muito tal, bem treinado. Você já tem aquele outro já que tá, se falhar, eu vou lá e tomo, e aí o cara sabe como se desloca e tal. Jorge Jesus foi perfeito, então 2019 foi perfeito, né? E eu gostei muito de ter ido a Lima assistir aquela final e gostei de ter ido a Doha assistir a final, embora a gente tenha perdido lá na prorrogação, mas fizemos um papel bonito. Quanto ao que está acontecendo no Flamengo hoje, eu não... Por eu ter participado, né, de ter vivido ali o dia a dia do futebol do Flamengo, eu sei que tem muita coisa que acontece que não transpira, que não passa para quem está do lado de fora, nem para a imprensa. Então, eu não gostaria de ficar atirando pedra, até porque eu acho que esse não é o papel assim, de um ex-presidente. Acho que eu sou um torcedor hoje de arquibancada, torço muito para o Flamengo dar a volta por cima, e
não vou ficar atacando pessoas e tal, até porque eu sei que tem profissionais corretos lá, alguns que vieram ainda do meu tempo. Agora, é claro que, como torcedor, a gente vê que tem alguma coisa errada, né? O que né? Vamos torcer para ser consertado, né? É claro que você vê, por exemplo, que o time está, no segundo tempo, não está apresentando o mesmo vigor físico, né? Então deve ter alguma coisa ali na preparação física, a questão psicológica também. Me disseram que mandaram os psicólogos todos embora do clube, né? Não sei se é verdade, mas, né? Não, tem entrevista. Tem entrevista deles falando isso, que inclusive eles pegam psicólogos quando algum jogador sente a necessidade de conversar com... Isso eu acho um erro, porque eu acho que a preparação psicológica é fundamental, né? Em qualquer conjunto de pessoas. Ainda mais num time como o Flamengo, que todo dia é uma bomba, né? Pois é, eu acho fundamental. Então, esse tipo de coisa, eu acredito que possa estar prejudicando, né? Não sei se o que está atrapalhando vamos dizer, essa governança equivocada, né? O Flamengo hoje está muito entregue a grupos, né? Então você tem aquele toma lá da cá, né? Você troca nomeações de cargos por apoio político, nesse tipo de coisa. Tem isso, presidente? Não dá certo no Brasil, quanto mais no Flamengo. É mesmo? Pois é. Mas agora? Está acontecendo isso agora? Eu achava que o nosso time era conturbado nesse sentido. Ele não conhece o Flamengo. Isso a gente, né, ouve falar por notícias, né, da grande imprensa, né? Então, o que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Agora, essas acusações que se faz e tal, do que está acontecendo lá, eu prefiro não entrar nisso, porque acho que não é meu papel. Mas vamos lá, 6 treinadores, 5 trocados. Não é um erro trocar treinador toda hora? Vamos ser real aqui. Tem jogador no Flamengo, eu vou dizer os nomes porque eu posso falar. O Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro, o William Arão, Rodrigo Caio, que outro dia eu vi uma foto, estava com o joelho mais torto do que sei lá o quê. Diego Ribas. Essa rapaziada, Diego Ribas, o Diego Alves, essa rapaziada hoje prestou grande serviço ao Flamengo. Não está na hora de dar uma reciclada, não, presidente? Por exemplo, uma coisa que o senhor falou hoje aqui, que é uma realidade. O Flamengo hoje tem o Lázaro, da base. Não, o Mateuzinho na lateral. Não é pouco para um clube que sempre revelou e que está sempre disputando títulos. João Gomes que sumiu do time também. Sumiu, desapareceu do time. A base também não tinha que ser mais valorizada, fazer o uso da base, que é uma coisa tradicional no clube? Flávio, acho que isso está no DNA do Flamengo, né? Usar a base, né? Dar prioridade à base, mas não necessariamente, né? Você deve privilegiar os jogadores da base, né? Quando você tem outros jogadores. Os jogadores devem ser avaliados de maneira equânime, né? Sem nenhum tipo de privilégio. Então, eu citei o caso aqui de 81. Em 81, você tinha 8 jogadores dos 11, né, formados no Flamengo, mas o mercado internacional era outro, né? Você não tinha... Em 2019 não tinha nenhum. Pois é, em 2019 não tinha nenhum, mas... Formado na base. Isso, mas tinha no banco, né? Você tinha... muitas vezes os jogadores são formados, muitas vezes você não consegue... vamos dizer, fazer com que aquele jogador formado na base chegue ao time principal. Mas não é por contratar demais também? Ele pode... mas esse tipo de coisa você tem que avaliar, né, caso a caso. Esses jogadores, por exemplo, que você citou aí, para mim são todos excelentes. Tá? Então, eu não acho que deveria reciclar nenhum deles. E é claro que o jogador vai ficando um pouco mais velho e tal, ele vai sendo substituído normalmente. Eu digo pelas manias. De repente tem um privilégio... Já está há muito tempo ali, meio que se sente dono do negócio. Mas isso, Flávio, esse é o tipo de coisa que eu não queria entrar, porque eu só posso fazer uma acusação dessas estando lá, né? Se eu souber que isso está acontecendo mesmo. Né? Mas que eles caíram de rendimento, caíram. Alguns desses jogos. Mas muitas vezes pode ser por causa da preparação física, pode ser por conta da preparação psicológica. Você pega um jogador desse, como o Everton Ribeiro, por exemplo, que foi na minha administração, que ele veio para o Flamengo dos Emirados Árabes. Everton Ribeiro é uma pessoa, assim, um craque dentro e fora do campo, uma pessoa extremamente que nos 6 primeiros meses, quando chegou, em função de não treinar muito no Emirados, foi muito criticado. Sofreu muito porque ele não tinha pego o treinamento do início.
Isso. Quando virou o ano que ele pegou o treinamento de janeiro, fevereiro, Começou a arrebentar. começou a né? arrebentar. Mas a gente sabe quando o cara é bom, né? Então isso acontece. Então eu não queria entrar nesses detalhes aí do que o. Estou lhe perguntando como torcedor. Como torcedor, eu vejo que tem alguma coisa errada. O time não pode cansar, não pode passar a perder as divididas no segundo tempo para outros times que têm enfrentam o mesmo calendário que o Flamengo. E se efetivamente o Flamengo abriu mão da equipe de psicólogos, eu acho isso um erro também. Né? Mas entrar assim na questão da integridade profissional dos atletas, e tal, né? Isso eu não gostaria de entrar, até porque todos que eu conheci lá são pessoas extremamente corretas e eu tenho certeza de que não existe essa coisa de boicote, de corpo mole, nada disso. Mas trocar treinador toda hora não é ruim também, não? É um erro, mas é um erro que, inclusive, eu me penitencio, porque na minha administração, eu já até falei isso, se eu pudesse apontar um erro da nossa administração, foi o excessivo turnover de treinadores. Acho que a gente deveria ter tido mais paciência com alguns deles. Eu acho que, mas isso também é uma questão que não é do Flamengo. É uma questão do futebol brasileiro. Cultural. Que isso vale, inclusive, para a imprensa. Né? Eu cansei de estar lá na presidência do Flamengo. Aí o Flamengo perde 3 partidas seguidas, já começam os jornalistas todos a me mandar zap. Tá? Vai ter uma reunião hoje para demitir o treinador e tal. Né? É o papel deles. Né? Claro. Mas é o normal, né? O brasileiro já espera que o treinador seja demitido quando começa a perder, né, uma quantidade aí de partidas seguidas. E acho que não deveria ser assim. Acho que nós todos deveríamos evoluir, né? O Flamengo também. E se eu pudesse voltar atrás, com certeza eu ia me esforçar para que a gente não tivesse trocado tantos treinadores. Ele foi seu treinador e está voltando agora. O que o senhor acha do Dorival? Excelente treinador. Foi a melhor escolha nesse momento? Eu acho que foi, não sei se foi a melhor escolha, mas foi uma excelente escolha. O Dorival é um excelente treinador. Eu queria fazer 2 perguntas. Vamos lá. Não quero deixar o senhor numa saia justa, mas queria lhe perguntar 2 coisas. Tirando o Zico, que eu acho que é unânime, quem foi o maior jogador depois do Zico que o senhor viu? E se o senhor pudesse escalar os melhores 11 jogadores que o senhor viu jogando com a camisa do Flamengo? Rapaz, isso aí é muito difícil, né? Esses meus 11 aí vão virar uns 40. Né? Porque... Sem coração. Vamos lá. O senhor define 11, assim, ó. Por exemplo, vamos começar assim. Tirando o Zico, quem foi o maior jogador que o senhor viu? Por exemplo, goleiro, Raul ou Júlio César? Empata. Não, você tem que decidir um. Nós somos vascaínos. Tem que contratar. Tem que contratar um goleiro. Raul ou Júlio César? É muito difícil dizer. Raul ou Júlio César, né? Leandro na lateral direita. Tá, então vamos botar titular e reserva. Vamos botar titular e 20, reserva. vai lá. Só falou em 40, titular e reserva. Então, lateral direito, o maior da história do futebol brasileiro foi o Leandro, né? Então, no Flamengo você pode até escalar ele como zagueiro, né, e colocar na lateral direito o meu ídolo de infância, que era o Murilo, né, ou o Jorginho, né, ou algum outro lateral direito, Toninho Baiano, né, e o Leandro. Né? Na zaga você tem, por exemplo, o Moser, você tem o Regis, que não sei se você pegou, Paraguai. Era um zagueiro paraguai fantástico que o Flamengo teve, Juan, Júnior Baiano, Marinho. Júnior Baiano? Júnior Baiano, cracaço. Cracaço, né? Gamarra. Hã? Gamarra também. Mas o Gamarra ficou tão pouco tempo no Flamengo. Pouco tempo. Né, mas escala 2, presidente. Era escala só 2. Mas é muito difícil. Não, mas tem que escolher 2, ué. Lateral esquerdo, Júnior. Não, mas peraí, o senhor já pulou um goleiro. A zaga não vai pular, não. O goleiro o senhor pulou Raul ou Júlio César. Não vai ser o Raul. A gente já determinou que vai ser o Raul. Eu vou ajudar também. Lateral direito, Leandro. Vamos pra zaga. A zaga. A zaga que é Moser e Regis, pode ser. Tá bom? A escolha é sua. Lateral esquerda. Júnior, né? Mas poderia ser escalado do meio do campo também. E aí você abre vaga para o Paulo Henrique, abre vaga para até para o Felipe Luiz, que eu acho que é um cracaço. Não, vamos botar o Júnior na lateral. Júnior. Meio de campo, volante, primeiro volante. Olha, você tem o Carlinhos, né? Que foi o jogador da minha infância e tal, que é violino. Mas por outro lado tem o Andrade, tem o Carpegiani. Mas você pode jogar com 2 volantes, pode fazer um time mais retrancado. Sim, mas aí você vai sacrificar o Adílio, vai sacrificar o...
Então vamos botar Carlinhos de volante. Então, Segundo homem de meio campo. Carlinhos, Adílio e Zico, Sim. né? Mas ó, quanta injustiça você está me fazendo. Não, eu falei pro senhor que ia botar o senhor na saia justa. Na frente. Na frente. Olha, na frente você tem Nunes, você tem Adriano, você tem Espanhol, Renato Gaúcho, Bebeto, Romário. Vai querer que eu escolha um? Não, dois, três. Vamos São jogar três. no 4-3-3. O Lúcio Bala ele não fala, né? Mas tudo bem. Quem são os três atacantes? Rapaz, parou para pensar. Eu falei que ia deixar na saia justa. Vai lá, Nunes, Adriano e Romário. Mas jogam os três na mesma posição. Não tem problema. Não time... vão jogar mesmo, né? Não vão jogar mesmo, é um time ilusório. Silva, Batuta, Espanhol. Tem muitos aí, gente. E a primeira pergunta, presidente, depois do Zico? Depois do Zico... Eu já tenho uma ideia aqui. Eu acho que o senhor vai dizer que é o Leandro. Pela sua admiração, pelo seu olho que brilhou quando falou do Leandro. Botou de lateral, botou de zagueiro, zaga, pode ir de meia. Eu também ser lateral direito, né? Mas e o Júnior? Você vai deixar o Júnior? Difícil. É difícil, né? Não, e da sua época, o senhor está falando aí de tantos jogadores da antiga. Então vamos dar uma foco para o senhor. Tirando os Zico. Os três maiores. Então vamos botar Júnior, Leandro e Adílio para ficar todo mundo campeão do mundo. Pronto, tranquilo. Tá fechado. Presidente, eu queria que o senhor falasse do seu momento. O senhor veio como candidato a prefeito em 2020. Talvez a gente não possa nem muito falar de política, mas quais são os seus planos agora para frente? Já nos deu a informação aqui de que o Flamengo pode ajudar administrativamente, mas não mais como presidente. O que o Eduardo Bandeira de Melo, cidadão, pensa agora para 2022 e para frente? Olha, eu sou pré-candidato a deputado federal, né? Eu acho que as pessoas me convenceram de que eu, tendo passado pelo Flamengo, né, e tendo feito a coisa certa e a coisa tendo dado resultado lá, que eu deveria tentar fazer a mesma coisa como eu fiz para o meu time, tentar fazer para o meu país, para o meu estado. Então, o senhor mudou de sigla, né? O senhor era da rede. Passei para o PSB, mas continuo muito amigo de todo mundo da rede e tal, continuo pensando a mesma coisa. Né? Mas no momento eu sou candidato a deputado federal, né, pelo PSB, pré-candidato, né? Isso é importante, né? Não pode dizer que ninguém pode dizer que é candidato. Sim. Né? E a ideia seria tentar transpor aí para o trabalho da Câmara Federal os princípios e valores que nortearam a minha passagem pelo Flamengo, fazer a coisa certa, tentar privilegiar, assim como no Flamengo, o respeito ao dinheiro público, né? Privilegiar a redução das desigualdades, né? Responsabilidade ambiental, social, tudo isso que acho que deve fazer parte do conjunto de princípios e valores de qualquer cidadão. E como, né, as pessoas, muitas, né, confiam em mim, eu acho que se eu chegando lá posso fazer um bom trabalho, eu resolvi partir para esse desafio. Eu também não gosto de ficar parado, né? Então, estou sempre inventando alguma coisa para fazer. Isso é importante. Bismarck, nós vamos nos despedir. Agradecer ao Rodrigo. Eu que agradeço. Imensamente. Presidente Eduardo Bandeira de Melo, enfim. Para nós foi uma honra. Uma honra. A gente está aqui, somos dois vascaínos apaixonados, enlouquecidos, mas acima de tudo somos desportistas. A gente gosta do esporte e é o que a gente quer fazer. Eu quero trazer gente do Fluminense aqui, gente do Botafogo, de outros clubes, de outras modalidades, para que a gente possa ouvir. É um canal da plataforma Atenção Vascaínos, do nosso canal, mas que a gente já deixou bem claro à nossa audiência, ao nosso público, que a gente está aqui para ouvir histórias do esporte. Eu queria muito lhe agradecer, parabenizar pelo seu, não pela sua gestão, mas pela sua postura, pela maneira como o senhor enxerga a vida, como procura... Eu acho muito legal isso. Continue pagando os boletos, presidente. Ser correto não é defeito para ninguém. E o que eu acho legal é que você tem o respeito, não somente pelos torcedores do Flamengo, mas de todos os torcedores, eu acredito. Isso é muito bom. Do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, todos veem em você um modelo. Não, eu tenho admiração. Que nós queríamos pro nosso. Tenho admiração, sem dúvida. Ganhou muito da gente e provavelmente dos bastidores quis fazer melhor pro clube dele. Não tem problema, faz parte do jogo da regra, mas como cidadão eu lhe digo isso. Eu acho que pagar boletos não é vergonha para ninguém.
se a gente pudesse ter mais gente, né? se as pessoas pudessem pensar mais assim, principalmente no futebol, de pagar boletos. A gente está numa briga no nosso clube, presidente, quanto à questão de responsabilidade. O Vasco não é SAF e tem gente que quer que o Vasco gaste mais do que ele tem, porque a SAF vai vir. O problema é esse. A gente bota algo que ainda não é nosso como garantia. E isso, para mim, é covardia, isso, para mim, é mau caratismo. E eu estou cansado disso. No Brasil, não é só nos nossos clubes, não, no Brasil. E o senhor tem uma postura diferente e eu queria lhe agradecer. Para nós foi uma grande honra tê-lo aqui. Foi mesmo. A honra foi toda minha, eu gostei muito de estar aqui, né, nesse ambiente, tirando o Rodrigo aqui no ambiente vascaíno, mas eu, com toda sinceridade, eu acho que para o Flamengo ser grande, para o Flamengo ser cada vez maior, é fundamental que o Vasco seja grande também, que o Botafogo seja grande. Estão ficando preocupados que o Vasco está voltando, não é não, presidente? Estou morrendo de medo. O Fluminense, mas é fundamental, né? Eu sou da época que o Campeonato Carioca era mais atrativo do que o Campeonato Brasileiro. Com né? certeza. Então você tinha sempre, todo ano, assim, peraí, 4 desculpa, clubes. deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Vasco merece estar no Maracanã fazendo gestão junto com o Flamengo e Fluminense, que é uma briga que está acontecendo hoje? Eu acho que o Vasco... O Vasco quer. O Vasco, o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo fazem parte da história do Maracanã. Tá? Então, se o Flamengo for o gestor do Maracanã, eu acho que ele tem que assegurar que o Vasco, o Botafogo e o Fluminense tenham direito de jogar no Maracanã em condições justas. Se o Vasco for o gestor, eu acho que ele deveria fazer a mesma coisa com o Fluminense. Mas a gestão compartilhada não era mais justo? Todo mundo junto? Se encontrar uma forma de fazer uma gestão compartilhada, eu acho que seria ótimo. Eu acho até que, olhando assim o lado pessoal do Flamengo, seria até melhor. Né? Porque numa gestão compartilhada você divide as despesas. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí você dividindo as despesas, né, quem tem uma receita maior, e teoricamente o Flamengo teria uma receita maior, leva vantagem. Né? Então, acho que o importante é o diálogo, é você sentar numa mesa e ver o que é melhor para todos, e se o melhor para cada um vai ser o melhor para todos. Acho que vai ser muito ruim se o objetivo do Flamengo não pode ser eliminar o Vasco, o Fluminense e o Botafogo, nem o objetivo do Vasco. Porque essa rivalidade que fez até hoje todos crescerem. Isso, exatamente. A gente tem que ser rival dentro do campo, né, e fora do campo tentar agir da melhor maneira para que a competição seja a melhor possível do ponto de vista técnico e financeiro. Tá? Eu falo isso sem nenhum, eu continuo o Flamengo apaixonado, sou o Flamengo acima de tudo. Mas eu acho fundamental para que o Flamengo seja muito grande que o Vasco seja grande também. Claro, sem dúvida. Rivais sim, inimigos não, jamais. Presidente, mais uma vez, muito obrigado, viu? Obrigado de coração. Obrigado, Flávio, obrigado, Bismarck, obrigado aqui, meu companheiro rubro-negro aqui de mesa, Rodrigo. Tá certo. Gente, foi um prazer ter Eduardo Bandeira de Mello aqui durante a semana. Esse papo vai hoje ao ar. Daqui a pouco a gente já está trazendo aí esse papo para você. Semana que vem tem cortes, vários cortes, né? Com vários trechos dessa ótima entrevista. E na sexta-feira que vem estaremos aqui, porque a resenha está sempre começando aqui. A gente vai ter mais um convidado. Eu vou tentar trazer alguém do Fluminense para o Vinícius ficar mais feliz. De repente eu vou botar o Vinícius sentado aqui. Olha, tá faltando uma coisa aqui, hein? O logo tá ali. A cerveja, né? Pô, pelo amor de Deus. O cara tá chateado porque não tem cerveja. Isso aqui é um ambiente sério, cara. Isso aqui é um... Então muda ali, vamos botar um cafezinho. Não, vamos botar uma cerveja. Posso fazer um pedido aqui? Tem tirar uma foto... Nós quatro. Vamos tirar, mas isso é óbvio que nós vamos fazer. Na mesa e tal, para botar lá no meu então, aliás, então, por favor, quais são as suas redes sociais? Vamos lá, suas redes sociais, quais são? Sabe de cabeça, não? O Instagram, pelo menos, é Eduardo Bandeira de Mello, tudo junto, Melo com 2 L's. Maravilha. Então, vamos visitar. @Eduardo Bandeira de Mello com 2 L's. Se a torcida vascaína quiser fazer uma campanha para trazê-lo, para dar uma ajudinha para a gente. Lá, consultoria, vamos lá, hashtag consultoria. De repente. Presidente lá do Corinthians que chamou. Olha, eu tenho alguns amigos que estão lá no Vasco que eu garanto que são muito bons. Né? Só havia falado. Vamos lá, vamos esperar, vamos ver o bicho que vai dar. Grande abraço a todos vocês, um ótimo final de semana. Tchau.